E se a gente seguir esses ensinamentos aqui, algo poderoso vai acontecer na nossa vida, viu? Isso aqui é muito forte, nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar sobre reconhecimento de um discípulo excepcional. Isso vai mover os nossos corações. Então, a forma como a gente se comporta no discipulado pode influenciar na nossa vida. Temos que entender isso. E vai influenciar tanto positivamente como negativamente. Tanto vai nos levar para ter voos altos e debaixo de uma unção tremenda e de prosperidade, porque tem muita gente que está perdendo muita coisa por não entender e não compreender verdadeiramente o sentido do discipulado. Então, se você entender isso hoje, algo vai acontecer na sua vida, tanto espiritual, familiar, financeira, em todos os níveis da sua vida. E pode ter certeza, o diabo vai fazer de tudo hoje para tirar a tua atenção dessa palavra que vai vir no seu coração. Então não deixe que ninguém e não deixe que nada tire a sua atenção, porque isso é muito importante, nós vamos falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, como a gente se comporta no nosso discipulado, vai fazer uma diferença total na nossa vida e no nosso caminhar. Nós estamos falando de coisas preciosas do reino de Deus. Amém? E se detectarmos uma fraqueza em nós, jamais a gente deve ser passivo em fraquezas nossas. Nós temos que ter atitude de reconhecer, de compartilhar com o nosso discipulador. Porque o discípulo passivo, ele vai buscar sempre a credibilidade. Ele não busca a correção. Quem tem pavor de ser corrigido, não pode avançar muito no reino de Deus, pois tem duas formas de você adquirir o conhecimento. Primeiro é o erro. Segundo é a orientação. Que através dos nossos erros e falhas nós vamos corrigindo, nós vamos mudando. Nos ajuda realmente, através do discipulado, compartilhando, confessando, nos ajuda a gente consertar, crescer e avançar. E entender que nós precisamos de orientação. Então, quando eu não tenho essa consciência, sabe, irmãos, tem muita gente na igreja, tem muita gente aqui, e vários outros lugares, que vai passar um tempo para compreender o discipulado. Vai sofrer um pouco para entender o discipulado. Vai sofrer porque quer. Até descobrir. Como acontece com muitos, porque os seminários estão sendo feitos, a palavra está sendo semeada, tem muita coisa para a gente mergulhar e aprender e crescer para a mente abrir, mas tem gente que está se fechando, vai se fechando a cada dia. Então o processo ele se torna mais demorado. Então nós temos testemunho de várias pessoas que estavam travados financeiramente, que estavam travados na sua família, que estavam travados em vários níveis, porque não compreendeu a visão de discipulado. Sempre achou, não preciso de discipulado, não preciso confessar minha vida para ninguém, preciso de discipulador, sabe? Isso aí é bobagem, é besteira. É porque ainda não entendeu a profundidade disso. Não compreendeu a visão ainda no seu coração. Ela não entrou ainda no seu coração. Mas eu creio que pela fé, mais cedo ou mais tarde, ela vai entrar. De uma forma ou de outra, ela vai entrar no coração. Agora, quanto mais você buscar para entender e compreender, ela entrar no seu coração, ela vai entrar como uma bomba, trazendo benefícios que vão te levar a níveis que você jamais imaginou, que vão te levar para lugares que jamais você imaginou, que vai acontecer coisas que jamais você pensou, imaginou, porque isso é tremendo. O que nós estamos falando é bíblico, é de Deus. Então, quando o discípulo é passivo, ele vai desejar o que o discipulador não conseguiu. Não é o que ele aprendeu, o preço que ele pagou. Ele quer conquistar aquilo que o discipulador conquistou. Ele não quer pagar um preço, aprendendo. Ele quer a facilidade. Então, ele não quer mergulhar. E isso, eles desejam essa reputação sem preparação. E Deus não vai entregar nada na mão de gente que não se prepara.
Você pode sair na frente, a gente pode sair na frente. Ainda hoje eu estava conversando com um pastor, e eu falava para ele. Digo, ontem à noite, estava falando para o pastor, que a gente começou a andar na visão, que eu fui na igreja dele várias vezes falar sobre a visão. Eu disse assim para ele, a gente poderia estar caminhando no mesmo nível, avançando, não é? E tem muita gente que está onde você está hoje, que está na frente. Olha o tempo que você perdeu, nesse tempo todo, você perdeu muita coisa de estar avançando, crescendo, formando discípulos, gerando discípulos, sua igreja crescendo, avançando. Quanto tempo você perdeu? Aí ele está chamando de novo, ele queria desesperadamente que eu ainda fosse esse final de mês lá. Vem aqui para a minha igreja, você tem que vir na minha igreja, você tem que vir fazer. Eu disse, calma, agora não é assim. Nós estamos caminhando, temos muitas coisas ainda para estar realizando aqui. Agora vai chegar um tempo, mas aí parece que depois de um tempo a ficha vai caindo, por quê? Vai vindo pessoas prosperando, do lado, perto, avançando, crescendo. Ele disse, eu estou ficando para trás. Isso vai acontecer na vida de muita gente, e eu falo que essa visão, ela vai acontecer e vai trazer fenômenos de pessoas que a gente vai chegar, que chegou um dia desse, e ela vai avançar, ela vai crescer, ela vai desatar numa forma tremenda, porque ela abriu, ela é sensível, ela abriu o coração para isso. E muitos vão sofrer, vão ficar mergulhados no isolamento, no orgulho, na angústia, nas frustrações da vida, e espalhando para tudo quanto é lado frustrações, porque não querem abrir o seu coração, compreender e entender os princípios e os valores que têm sido incutidos na nossa mente, no nosso coração. Então não crie barreiras, abra o seu coração para que isso aconteça. Tem gente que fica acomodado com o nível que está caminhando, do jeito que está acontecendo. Eu falo para vocês, eu quero muito mais. Porque daqui a uns dias essas paredes vão estar caindo ao chão e Deus vai trazer uma multidão de filhos de discípulos. Vai pela fé. E eu sei que Deus vai fazer. Deus está caminhando isso. A gente poderia muito bem estar aqui, de braços cruzados, vendo o que está acontecendo, mas nós vamos muito mais além, porque Deus quer que a gente vá muito mais além. Então não tem limites para a gente ir. Deus não impõe limites. Deus quer realmente que a gente abra o nosso coração para que nós possamos avançar no reino. Cada um que está aqui tem um chamado, tem uma unção. Deus te comissionou, Deus derrama unção sobre a tua vida. Deus está te fazendo um multiplicador de almas, de vidas, mas você precisa abrir o seu entendimento para que isso aconteça. Agora você precisa se preparar. Quando eu me preparo, Deus vai me levar para lugares e fazer coisas através da minha vida. Deus não vai entregar nada na mão de pessoas que não se preparam. E você pode sair na frente. Você pode sair na frente. Porque Deus está dando oportunidade para que isso aconteça. Eu peço que o Espírito Santo de Deus tenha orado. Deus desata uma unção na igreja, no povo a cada dia, para eles compreenderem, para entenderem. Tem que entrar no coração profundamente isso, para que seja dissipado, destronado coisas, sabe? E como eu falava no domingo à noite, talvez a gente está muito preocupado com as coisas do mundo. A gente está muito conectado com as coisas do mundo. A gente está muito conectado com as coisas terrenas. E saiba que quando buscamos em primeiro o reino, Deus vai acrescentar tantas coisas em nossa vida, vai fazer tanta coisa em nossa vida, e às vezes nós estamos invertendo os valores da nossa vida, da nossa caminhada. Então isso é um passo para se tornar um discípulo pródigo. Eles entram e saem livremente de um relacionamento, sem explicação e honra. Eles estão preocupados com o que vão receber de herança. Não existe um respeito e nem amor pelo pai. O foco do pródigo, irmãos, é entrar em evidência a qualquer custo. Não conhece o coração do pai. Não sabe que o pai tem planos para ele. O sentimento mais forte do pródigo é um espírito de independência. E é isso que muitos têm, que é ter o espírito de independência. E no discipulado não existe isso, irmão. Você não é independente. Nós não devemos andar nesse nível de independência espiritual. O sentimento mais forte do pródigo é esse espírito de independência. Ele tem o sonho dele,
e não é incomum. Pouco importa o que o pai sente, ele não é sensível. Então, quando uma correção severa é aplicada, ele procura outro discipulador que ainda não descobriu suas falhas. E isso é sério, irmãos. Então, eles se distanciam quando o seu mentor passa por dificuldade, só retorna quando o seu crédito acabou. Existe algo que você não está enxergando em sua vida hoje, e isso pode resultar em um custo fatal. A passividade é muito sutil. Preste atenção, isso pode ter um custo fatal. Fatal. Isso pode prejudicar um curso todinho. Porque eu falo assim, e a gente sempre tem falado isso. Não importa, irmãos, como a gente começou. A gente começou muito bem. Tem gente que começou muito bem, obrigado, avançando, ungido, orando, jejuando, consagrando a vida, vigílias, leitura da palavra, discipulando, fazendo e acontecendo. E a coisa mais importante não é o início, é o fim. Nós temos que dar sequência a tudo isso. A coisa mais importante será o final, não o começo. Todo mundo vai começar bem. Agora, o que é que nós estamos fazendo na nossa caminhada? Será que nós estamos nos perdendo? Será que nós estamos nos embaraçando no meio dessa caminhada? Nós não podemos nos embaraçar nessa caminhada, irmãos. Com as coisas da vida, com as coisas do mundo. Porque o inimigo realmente quer nos desfocar. Sabe quem nós somos em Cristo, sabe o potencial que somos, sabe quem você é em Cristo. Tem tanta gente com potencial poderoso em Cristo Jesus, mas ele está tão ligado, tão conectado com outras coisas, que perde o foco, a visão e a unção. Ele se torna um religioso, vem um culto, vem à igreja, acha legal o culto e tudo, mas está desconectado espiritualmente, profundamente, na visão, na unção. Falta algo mais tremendo para a sua vida. Então, peça a Deus para abrir os olhos espirituais. Senhor, eu quero enxergar, me dá visão, me dá unção, eu preciso enxergar, porque isso pode ter um custo fatal para a nossa vida. Os discípulos produtivos, irmãos, são excepcionais. Eles possuem o coração de servo. Eles nunca tomam decisão sem conselho e decisão final do discipulador. Sempre é bom, converse. Já chegou gente para mim e dizer, pastor, isso, já tomou a decisão. Eu falo, você já tomou a decisão? O que é que o senhor acha, pastor? Não acho nada, filho. Você já tomou a decisão? Você tomou a decisão? A decisão é sua. E muitas vezes nós somos assim, tomamos várias decisões sem, porque é esse individualismo. E a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria, dos conselhos há sabedoria. E eu sou muito assim, antes de tomar algumas decisões, e tem decisões que mudam o curso da nossa vida, irmãos. Tem decisões que são importantes em nossa vida. Então, trate essas decisões realmente muito sério. Então, é bom sempre a gente conversar. Cuidado com as decisões. O coração é enganoso. Ou como já chegou gente para mim dizendo, pastor, esse é o homem que eu quero. Essa é a mulher que eu quero. Já oraram, já jejuaram? São esses mesmo, é esse mesmo. É o homem da minha vida. Eu disse, olha, aí vou orientando. E tu, não, pastor, fizemos isso há muito tempo. Teve casos que não durou 6 meses. Coração enganoso. Ainda essa semana eu estava tratando de um casamento de um amigo que foi assim. 4 meses ele conheceu e casou, em 2 meses ele separou. Impossível, coração impossível. Irmãos, as coisas de Deus não caminham assim não. Cuidado com as empolgações do coração em todas as áreas, em todos os níveis da sua vida. Por isso que eu trato com o discípulo muita coisa. Falta muita experiência, mas por isso eu falo, calma, o tempo, mas está muito demorado, é o desespero, e quero. Calma, deixa o Espírito trabalhar. Sua vida está na mão de quem? Me responda de quem a sua vida está na mão.
se está na mão de Deus, Ele vai dirigir, sim ou não? Ele vai dar direção, sim ou não? Ele sabe qual é o tempo, sim ou não? Ele sabe qual é o tempo, Ele sabe qual é a hora. Nós temos que procurar, compreender, entender várias coisas em Deus. E é bom a gente sempre conversar com pessoas que têm realmente uma experiência, uma bagagem que vai nos ajudar, não é? Sempre é bom, eu gosto de fazer isso. Se tem um cara que gosta de conselhos, está aqui, ó. Que ouve conselhos, que vai buscar conselhos. Eu sempre gostei disso, sempre. Os pastores amigos meus sempre foram mais velhos, que estão junto aprendendo. Sempre suguei, e faço isso a vida toda. Eu falo com alguns amigos que chegam gente de fora. Quando chega o pessoal do MDA, eles vão para a casa de quem? Minha casa. Acordo tomando café falando sobre a visão. Vamos almoçar falando sobre a visão. Vamos dormir falando sobre a visão. Vamos lanchar falando sobre a visão. Estamos dentro do carro falando sobre a visão. Vem para o culto falando sobre a visão. Porque eu estou encharcado dessa visão. Não tem mais o que falar, não tem outro linguajar. Não dá. Quando não é da visão, eu fico calado ouvindo o pessoal falar. Porque o coração está cheio de almas, vidas, células, multidões. É isso que está movendo o coração. E isso vai movendo. Então, eu procuro estar sugando, aprendendo o máximo. Faço questão de estar comigo. Aí eu falo, às vezes, tem tanta gente, às vezes, tem oportunidade. Quando eu vou para as conferências, irmão, eu aprendo nos almoços. Sento no almoço, pego minha caneta, o papel, perguntando, anotando tudo. Anotando, venho aplicando. Almoço, janta, tem uma conversa, uma rodadinha ali, chego ali e perguntando e aprendendo, vendo, estando junto com o pessoal. Isso é importante para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Nós temos que ter cuidado com o individualismo. E aí isso vai nos ajudar a crescer e avançar, vai gerar experiência em nossa vida, crescimento em nossa vida. Isso é importante. Então, nós temos que possuir esse coração de servo. Sempre é bom compartilhar com o discipulador. E um discípulo excepcional, ele sempre vai olhar o discipulador como um presente de Deus para a vida dele. Tem gente que não entendeu isso, a ficha não vai cair. Mas eu estou orando. Senhor, essa ficha vai cair. Tu vai trazer luz a esse entendimento. Em nome de Jesus, de uma forma ou de outra, vai entender, vai compreender. Eu estava lá em Fortaleza, e um discípulo falando comigo, pastor, estava na igreja há mais de 2 anos, 3 anos na igreja, não queria ser discipulado, não queria me envolver no discipulado, brigando, tinha separado já umas 7 vezes da mulher, nunca conseguiu arrumar um emprego fixo, ele arrumava, passava 1, 2 meses fora, 1, 2 meses fora, devendo, andando a pé, nada dava certo, contendas e brigas dentro da igreja. Um dia ele estava numa conferência, e parece que entrou assim como uma bomba, é isso que eu sonho para muita gente, entrou como uma bomba no coração dele, buf! E ele já saiu desesperado, eu quero ser discipulado, eu quero ser discipulado. E aí, ele foi me buscar com um discípulo dele, já no carro dele, com emprego fixo, a família abençoada, já está liderando célula, está sendo discipulado, discipulando, prosperando, crescendo e avançando, e é um dos discípulos mais produtivos, aplicado. Por quê? Abriu o coração, entendeu e compreendeu. Enquanto nós estamos nesse nível de não quero, eu não vou, o nível do orgulho, muitas vezes, que entra no coração, de se abrir, de estar junto e caminhando, nós vamos perder muita coisa no reino espiritual. Então existe uma gratidão normal na vida de um discípulo excepcional. Eles reconhecem a autoridade e a cobertura espiritual, andam em temor diante de Deus. Nós temos que reconhecer que Deus levantou discipuladores para a gente como um guarda-chuva, uma proteção para a nossa vida, que vão nos ajudar a caminhar. Isso é algo poderoso. A Bíblia está cheio de fatos, de acontecimentos, de pessoas que foram cuidadas, que foram discipuladas, que foram acompanhadas debaixo de muito amor. Em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, diz assim: agora
Vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos ademoestam. Versículo 13. E que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam. Viver em paz uns com os outros. Amém? Então é reconhecer essa cobertura que nós temos. Reconhecer que isso vai trazer benefícios no reino espiritual. É reconhecer que isso vai desatar algo em nossa vida tremendo e poderoso. Em nossa vida. Vai nos levar a realizar grandes sonhos no reino espiritual. Eu queria falar agora sobre 7 fatos sobre o discípulo excepcionais. O excepcional. Primeiro, o discípulo excepcional faz de tudo para permanecer na presença do seu